E a gente vai viajar? Vamos viajar de novo, né, Pitilico? Pitilico vai junto, já tá de cinto de segurança, né, Pititico? A gente saiu, era 4 horas da manhã e agora 4h30 e já tá amanhecendo. Aqui amanhece bem cedinho. Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar para vocês algumas das coisas que ajudaram bastante na hora da gente viajar com o Bob, nosso cachorrinho, né? Esses dias atrás uma amiga minha me perguntou, né, como que ela viajaria pela primeira vez com a cachorrinha dela, com o carro, e eu notei que são coisas que de repente as pessoas não pensam, né? E a gente na realidade também não pensava, e foi por conta da necessidade que foi surgindo que a gente foi se adaptando, se adequando, por conta da quantidade de viagem que a gente fez, né? Desde a primeira viagem até nosso retorno, né, de Pernambuco para São José do Rio Preto, foi uma viagem bem mais longa, bem mais complexa, né? E que agora, né, depois de bastante quilômetro rodado, a gente consegue então dar pitaco, né, de repente em alguns itens que são bem importantes, né, numa viagem com o seu cachorrinho. Lembrando que a gente não é veterinário, né, mas nos ajudou muito esses itens, né, e talvez ajude vocês também. A gente começou as viagens, né, meio que de supetão, a gente não teve muito tempo para pensar em treinar ele, né, para uma viagem. Nossa primeira viagem de 900 quilômetros, que foi para Santa Catarina, Trezetilhas, e lá que foi a nossa primeira experiência de colocar o Bob dentro do carro para viajar uma longa quilometragem, né. O que a gente conseguiu foi ir atrás da veterinária dele, né, aqui de Rio Preto, que orientou a gente, né, como era uma viagem muito longa, ele podia se estressar, então a gente medicou para que ele ficasse mais tranquilinho, mais sonolento, né. Posteriormente a gente foi fazendo o teste em viagens mais curtas, sem remédio, e ele se adaptou muito melhor sem remédio do que com remédio, tanto é que na volta ele foi muito mais tranquilo. E no Nordeste então nem se fala. É claro que a gente não fez 900 km direto, né? A gente fez paradas, assim como nós, o cachorrinho também precisa fazer as necessidades dele de tempos em tempos. Não necessariamente vai fazer o cocôzinho de manhã, de madrugada, quando a gente está saindo, de repente, de viagem. Então, durante o dia, ele vai precisar fazer o cocôzinho dele, o xixizinho dele. E desde o começo a gente acertou na quilometragem, porque a quilometragem também que a gente aguenta sem parar para ir fazer xixi, né? Que é de 200 e 200 quilômetros. A gente faz essa pausa e a gente segue com essa pausa até hoje. Deu certo, dá certo. Hoje em dia, o Bob, por exemplo, como ele já acostumou com essa pegada de viagem, quando a gente está numa viagem constante e ele percebe que a gente acordou de madrugada e sai com ele, ele já automaticamente, muitas das vezes, ele já faz o cocôzinho dele, o xixizinho dele para ficar livre durante a estrada. Precisa abastecer também, a gente faz o cálculo baseado nesses 200 quilômetros aproximadamente também, para fazer deslocamento com o seu cachorrinho. Dependendo se você vai sair do estado, você também precisa de uma documentação assinada por um veterinário, e também existe a questão da segurança do seu pet. No caso do Bob, a gente viaja com uma cadeirinha pet. A cadeirinha, vou colocar uma imagem aqui para vocês, como se fosse um cercadinho. Então ele consegue deitar ali dentro, consegue se movimentar ali dentro, mas é uma área cercadinha, né? Então eu sinto que quando ele deita, principalmente, ele se sente mais seguro. Essa cadeirinha, ela é presa no banco, né? Tanto da frente quanto no banco de trás. E nesse cercadinho tem um cinto que você vai lá e engata na coleirinha do seu cachorrinho. No caso, o nosso cachorrinho usa peitoral. Qualquer problema, qualquer brecada forte, né, você não vai enforcar o seu cachorrinho, ele vai pegar no peitinho. Então ele fica seguro dentro daquela cadeirinha. Se for um cachorro maior que você tem, também tem a opção do cinto, né? Engata no próprio cinto do ser humano, né? Você engata o cintinho pet e prende na coleirinha dele também. E aí ele consegue ali transitar no banco mesmo. Um dos itens que a gente não tem, mas que a gente indica, e assim que possível, a gente vai investir o protetor de banco traseiro. A maior parte dos cachorros soltam muito pelo, né? Principalmente o Bob, que é um pug, solta muito pelo. E acaba que fica muito sujo o banco traseiro de pelo no final das viagens. E além disso também pode ser que ele molhe e suje de terra, né? Pode ser que numa viagem ou outra a gente pega chuva, né? E na hora de descer você não tem lugar que esteja seco para ele andar. E aí ele vai sujar a pata, não tem como. E os itens que a gente tem, que a gente não deixa de ter, é o rolo de saquinho plástico alimentício. A gente usa ele
para tudo. A gente sempre usa ele aqui dentro de casa. Eu tenho o costume de fazer o pré-cozimento de alguns legumes e guardar congelado. Carne também que a gente porciona, guarda congelado. E com o tempo, nas viagens, também se tornou muito útil. Então acabou que a gente optou muitas vezes em transportar alimentos, usava também para pegar o cocôzinho dele e jogar fora. A ração dele, a gente levava um saquinho já porcionado para facilitar na viagem, para não ter que levar balança, porque como vocês sabem, a gente tem um pugzinho e o pugzinho é bom de garfo. Então se deixar, ele vai comendo, ele não tem muito limite, ainda mais se for uma raçãozinha que ele gosta. Saquinho plástico para várias coisas, se a gente precisar pegar a cocô do Bob, embalar o papel higiênico, bichinho, bolo no saquinho, porque a gente não tinha vasilhinha, ovinho cozido. A gente usa um rolo de saco para tudo, entendeu? Para praticidade e economia de espaço. A gente percebeu que o Bob ele não busca se alimentar durante a viagem, ele busca se alimentar só quando ele chega, então não é uma preocupação pra gente ele comer durante a viagem. Chegamos na hospedagem, né, depois que ele já fez o xixizinho dele, de preferência lá fora, antes de entrar na hospedagem, a gente pega e coloca a raçãozinha dele. Eu pesei, né, a raçãozinha dele, uma embaixo, uma em cima, tá vendo, pra aproveitar o mesmo saquinho. E aí eu vou abrir a de cima pra dar comidinha pra ele agora. Meu amor, tá na minha hora, galera. Aí eu não precisei trazer a balança por causa disso, né? Aí eu trouxe a raçãozinha pesadinha, né? Agora ele espera mamãe liberar, né, Pitirico? Come. Muito bem. Se ele não comer sozinho, que provavelmente ele coma, a gente interage ali um pouquinho com ele. Olha aqui que eu tô. Como ele vai no cercadinho, ele fica... Vou até colocar um vídeo aqui pra vocês verem. Ele fica em pezinho no cercadinho. E eu acho que com a movimentação do carro, tudo acaba gastando um pouquinho da energia dele também. E logo, pelo menos com o Bob é assim, ele já tá dormindo. Hoje eu rodei 600 quilômetros. Meu Deus. Eu fiquei cuidando do carro. Não é fácil ser o guardinha da Matilda. O sanitário dele, né? A gente optou há muito tempo atrás, por questões econômicas mesmo, a gente gastava muito dinheiro com um tapetinho higiênico, né? E o Bob muitas vezes ele rasgava o tapetinho higiênico e a gente optou então em tentar comprar o sanitário de plástico. Também vou colocar uma imagem aqui pra vocês, foi uma das melhores coisas que a gente fez. Xixi! Muito bem, mamãe! Muito bem, mamãe! Muito bem, mamãe! Muito bem, carinha! E no dia seguinte, quando a gente acorda, o mesmo trâmite, a gente procura sair com ele um pouco antes para ele fazer xixi e volta a entrar dentro do carro e segue mais 200 quilômetros. Um item também que a gente descobriu conforme a gente viajou ali pelo Nordeste, principalmente, que é muito útil e que hoje em dia eu indico para qualquer um, é o banho seco. O banho seco é um item que eu nunca usei, eu achava desnecessário. Aí nas viagens, né, principalmente pro litoral, ele podia entrar dentro do mar, né, podia entrar no rio, podia tomar uma chuva, podia pisar em alguma área molhada, e nisso o banho seco se fez extremamente necessário. Uma toalhinha dele e o banho seco. Você evita de viajar com aquele cheirinho de cachorro molhado, né? Então, sempre quando ele molhar, além de você ter que secar mesmo, porque como a gente vai na estrada, muitas vezes a gente liga o ar-condicionado, a gente seca ele, para ele não ficar com frio, então a gente já seca passando banho seco nele, para você chegar com o seu cachorrinho no estilo, cheirosinho, sequinho, na hospedagem, uma recepção, né? Um banho seco é muito bem-vindo. Cabe falar aqui também, a gente leva um galão grande de água, que é pra gente beber também água potável, um pratinho pra ele, pequeno e baixo, que consiga ter uma quantidade de água suficiente para que ele beba, que não seja em excesso, porque senão você vai gastar água, porque eles não bebem tanta água assim. Ele vai beber um pouquinho de água e você vai ter que jogar um pouquinho fora. Seria o suficiente. A gente usa uma tampa de garrafa de café, que uma garrafa nossa quebrou, infelizmente, um tempo atrás. Então a tampinha, sabe aquela tampinha que vem em cima, que o pessoal, tem muita gente que não usa e tem gente que fala que serve como copo para beber café. Então ela a gente reservou para ele. E quando a gente chega na hospedagem, a gente usa para deixar lá para ele beber água. A água, quando é uma viagem litorânea, ela não é importante somente para beber. Ela também tem a importância, principalmente para o pet, de se lavar. O pet sendo pequenininho, você consegue dar um banhozinho nele, ele tirar o excesso de sal. Teve um caso que o Bob ele ficou se coçando por conta do sal que secou na pele. E tem momentos que você vai encontrar um chuveirão ali pra tirar aquele sal. E tem momentos que não, dependendo da praia que você vai. E aconteceu uma vez de uma criança tacar areia
né, no Bob. Não sei se de propósito, crianças tem umas que são um pouco maldosas com bichinhos, né? Ou brincando, pegou e jogou areia na cara do Bob. E entrou areia no olhinho dele, né? O olhinho machucado ainda por cima dele. E ele passava a patinha para tentar arrancar a areia que estava machucando ele, né? E a patinha podia também acabar machucando ainda mais, né? Então a gente segurou a patinha e correu para limpar o olhinho dele. Então assim, a gente nunca sabe quando a gente vai encontrar uma criança que vai tacar uma areia na cara do seu cachorro. E a gente também nunca sabe quando vai precisar, por algum outro motivo, de tirar algum cisco, alguma coisa do olhinho dele. O Bob, ele sente muita temperatura, tanto para o frio quanto para o calor. O calor a gente resolve dentro do carro com ar-condicionado, simples assim. Mas a questão do frio também a gente tem que prever. Ou levar uma cobertinha para ele, se ele tiver o costume da coberta, ou de preferência levar uma roupinha de frio mesmo para colocar nele, porque a coberta pode ser que se ele movimentar muito, ele se enrosca no cintinho, porque o engate do cinto para a coleirinha dele, ele gira, então conforme ele movimenta tudo, ele vai girando, ele não se enrosca, ele não torce, né? Ele pode se movimentar à vontade. O dia a gente esqueceu a guia dele presa na coleirinha dele e a gente foi e engatou o cinto, no que ele se movimentou, travou esse engate. E conforme ele se movimentava, ela não conseguia soltar, ela não conseguia desenroscar. Ela foi só apertando o pescocinho dele. E quando a gente olhou, ele estava fazendo um barulhinho, chorando, né? Quando eu olhei, ele estava se enforcando. Então a gente teve que parar o carro e tirar a guia, né? Desenrolar ele ali, porque foi uma coisa que aconteceu, que foi um deslize nosso e que a gente achou que não fosse causar tanto problema assim no momento, né? E que realmente foi muito perigoso, tá? De repente você tá com música, você não escuta o seu cachorrinho, pode ser muito perigoso, toma cuidado com isso. Então pode ser que não seja uma boa opção para o seu cachorrinho. E ainda falando de coleira, teve momentos que a gente entrou com ele em trechos que era muito perigoso. Depois que a gente passou é que a gente se tocou o quão era perigoso. Um dos percursos, por exemplo, que a gente fez e que hoje em dia me dá até calafrio de lembrar, foi em Quixadá, que tem lá a barreira que é super alta e que não tem muita proteção nas laterais, e que a gente entrou um trechinho só com o Bob, e numa dessas, se a guia estoura, se a guia afrouxa, se dá qualquer tipo de problema na guia, era possível um acidente ali. Além desse momento, também teve as praias, né? O Bob amou a praia, adorou. E em Natal, por exemplo, uma vez a gente pegou uma praia um pouco revolta, porque estava um tempinho meio de chuva e o mar estava um pouco revolto, e a gente foi correr na areia e ele querendo entrar no mar, e numa dessas, se a guia escapa, ele se joga ali no meio daquele monte de água revolta, entendeu? E a gente ia ter que dar um jeito de arrancar ele. Então essas coisas a gente não previu, né, que poderia ter acontecido um acidente por conta de uma guia ruim, uma guia que está velha, uma guia que estoura. Então, hoje em dia, a gente orienta para que você pense muito bem no guia. Essas são as dicas. Se caso eu vier lembrar de mais alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, a gente vai trocando essas informações, um ajuda o outro. E, para quem sabe, a viagem dos nossos amiguinhos aí seja repleta de alegria, né? E de poucos transtornos, né? Transtorno pode ser que tenha, mas que sejam solucionáveis, não é? Beijão e até a próxima!